E eu quero compartilhar com vocês hoje a segunda mensagem da nossa série Construindo Seu Futuro. Falamos da semana passada, a primeira mensagem, que o Senhor nos coloca diante de situações que precisamos fazer escolhas, tomarmos decisões. Ele nos diz que a gente tem que fazer escolha entre a vida e a bênção, ou a morte e a maldição. E o Senhor nos aconselha, através da sua palavra, escolhemos a vida e a bênção. Ele quer o melhor para os seus filhos, Ele quer o melhor para nós, seu povo. E Ele nos deu algumas orientações de compartilhar com você semana passada sobre 4 valores que são fundamentais, semana retrasada, aliás. 4 valores fundamentais para nós escolhermos o caminho que o Senhor quer para nós. Falamos que o Senhor quer que a gente recuse a ser definido pelos outros. O Senhor também nos falou que a gente tem que escolher a dor a curto prazo para ganhar a longo prazo. O Senhor também nos falou que a gente tem que escolher o que Deus valoriza e não o que o mundo valoriza. E também nos falou que a gente tem que escolher viver pela fé e não pelo medo. E usamos toda essa história baseada em Moisés. Eu já quero continuar agora a falar segundo o tema de hoje, que é escolha o guia certo, para que você alcance o futuro que você tanto sonha, e também é o propósito de Deus para você. E quando eu penso em escolher o guia certo, eu começo a olhar algumas coisas que me chamam a atenção sobre uma viagem, por exemplo. Quando você é desafiado a conhecer uma cidade nova, a ir a um lugar que você nunca foi, então você normalmente tem algumas atitudes. Ou você pode chegar nesse lugar e você pode simplesmente andar em todas as direções que você puder andar e tentar conhecer a cidade. Ou seja, deixa a vida me levar nesses lugares, eu vou tentar. E você conhece algumas coisas, você conhece algumas ruas, conhece alguns lugares especiais. E você vive a sua vida como você quer, tentando conhecer o lugar do seu jeito. Ou também você poderia simplesmente pegar um mapa e através de um mapa saber os melhores lugares, saber o norte, o sul, o leste, o oeste, também o tamanho da cidade, e você se dirigir, eu vou para o norte, eu vou no norte, eu vou encontrar isso, eu vou para o sul, eu vou encontrar isso. Nós fizemos muito isso lá com o Tonico. O Tonico era mestre em ler, em compreender os mapas, para a gente poder chegar a alguns lugares em nossas viagens. Mas também você pode fazer uma outra forma, você também pode comprar, adquirir um livro-guia. No livro-guia você vai ter os lugares estratégicos para você conhecer, os melhores restaurantes, os melhores lugares turísticos, os melhores lugares mais atraentes, onde você melhor tira as fotos, onde você vai conhecer aquilo que mais é atrativo na cidade. Ou seja, você escolhe um guia, um livro guia, e você se dirige escolhendo esses lugares para você conhecer melhor a cidade. Ou você escolhe um guia pessoal. E nesse guia vai te mostrar, vai te contar a história, vai te detalhar os lugares, contar sobre os detalhes das ruas, detalhe da história do lugar, da agricultura, o detalhe da cidade, e assim vai, assim por diante. E nós, quando eu fui com a Rosânia, fomos para um congresso em Portugal. Nós fomos ao congresso de encorajamento lá em Portugal, e foi uma grande bênção. E nós separamos um dia, enquanto estávamos lá em Portugal, e nós contratamos um guia. O conhecemos no aeroporto e o contratamos. O nome dele, se eu não estou enganado, é o seu Joaquim Manuel, ou Manuel Joaquim, eu não lembro agora qual era a ordem do nome dele, mas contratamos o seu Joaquim Manuel para passar o dia com a gente e nos mostrar Lisboa, Cascais e cidades vizinhas todas. E ficamos com ele de 8 a 10 horas no dia. Levou lá onde é os lugares turísticos, castelo, lugares para tirar foto, lugar para comer. Ele levou nos melhores lugares. E a gente foi conhecendo tudo um por um. E em cada lugar ele contava detalhes da história daquele lugar. Gente, como foi bom passar aquele dia especial com aquele guia. Porque ele detalhou coisas que naturalmente a gente não ia conhecer
tentando andar por conta própria, ou escolhendo um mapa, ou até tendo um guia, um livro guia. Mas ele detalhou coisas muito importantes daquela toda a região. Isso para nós foi tremendamente rico. Passemos o dia inteiro, conhecemos tudo do bom e do melhor, comemos lugares maravilhosos. Então, tudo porque ele nos guiou. Na vida, a gente também tem que entender que é assim também. É assim também. O plano de vida meu e seu também pode seguir o mesmo esquema de você conhecer a cidade. Você pode tentar viver andando sem uma direção clara, deixando a vida te levar, você fazendo como quiser, ou como aparece na hora, você não se planeja, você não se programa e deixa a coisa acontecer, achando que isso vai ser melhor para você. Ou você pode pegar um mapa para a sua vida, eu vou seguir esse caminho, eu vou em direção a este lugar, e vamos descobrindo o que tem no meio do caminho, até chegar ao lugar onde eu quero chegar. Ou você pode usar um livro guia que te ajude como você deve viver melhor por onde você passa. Os melhores lugares para você visitar, o lugar onde você mais vai aprender, aquilo que mais vai orientar você, que vai te dar mais enriquecimento, mais conhecimento, e você vai seguir. Ou você pode escolher um guia que te ajude a viver melhor neste mundo. Ou você pode escolher um guia que vai te orientar, lhe dando os melhores lugares para você escolher e você aproveitar melhor a sua vida. E eu gostaria, como pastor de vocês, a recomendar que você descarte o item 1 e o item 2 para a sua vida. Descarte andar sem rumo. Descarte andar sem propósito. Ou descarte escolher um mapa, eu vou seguir em direção a isso aqui, e vou ver o que vai acontecer durante o caminho até chegar nesse lugar. Descarte o item 1 e o item 2, porque eles não vão te levar a uma vida adequada e planejada e preparada para o melhor para você. Eu quero orientar, como pastor, para que você escolha o item 3 ou o item 4, que é escolha um livro guia, que te ajude a você aproveitar os melhores lugares. E para nós cristãos, o livro guia se chama Bíblia Sagrada. Esse é o livro guia que tem que orientar você em tudo que você for fazer na sua vida. O livro guia é aquele que vai te mostrar por onde você tem que ir, o que você tem que fazer, como tem que fazer. Tudo está no livro guia. Como viver melhor, como aproveitar melhor do lugar onde você está, como você pode educar melhor seus filhos, como você pode viver melhor no seu casamento, como você pode viver melhor no seu trabalho. O livro guia te dá orientação para tudo isso. Mas, além disso aqui, eu quero te orientar a você escolher o quarto item, que talvez seja um dos mais importantes, o guia. O melhor guia para você se chama Espírito Santo de Deus. Esse é o guia que vai te orientar e vai te mostrar tudo que você precisa saber para viver de forma adequada, segundo o plano e propósito de Deus. Escolha o livro guia e escolha o Espírito Santo como seu guia, porque ele é o único que pode ajudar você a viver melhor nesse mundo. Entenda bem isso. Ele é o único meio pelo qual você vai viver melhor nesse mundo. Agora, como é que eu sou guiado por esse Espírito? Como é que eu sou guiado por este guia chamado Espírito Santo? Eu quero compartilhar com vocês isso nesta noite. Como o Espírito Santo pode guiar a minha vida? Como ele pode fazer isso? Jesus disse o seguinte, lá em João 14, versos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Jesus traz algumas coisas que são
muito importantes nesse texto. O profeta Isaías, há muitos anos antes desse episódio, disse que o Senhor Jesus viria na terra e ele seria o maravilhoso conselheiro. Isaías disse que Jesus seria o maravilhoso conselheiro. Agora o próprio Senhor diz: eu vou enviar a vocês um outro conselheiro. Talvez dizendo a vocês: ele é melhor do que eu, faz mais coisas do que eu, mais poderoso do que eu. Por que isso? Porque Jesus era limitado na sua geografia. Jesus estava, quando veio na terra, somente na região da Palestina, lá em Israel. Ele ficou centralizado naquela região. O Espírito Santo está em todo lugar, em todo o mundo. Jesus só fazia milagres naquele lugar. O Espírito Santo faz milagre em todos os lugares. Jesus Cristo era homem de carne e osso, onde você podia enxergá-lo visivelmente. Mas o Espírito Santo não é assim que funciona, porque ele mora dentro do meu e dentro do seu coração. Desde o dia que ele veio à terra, a Bíblia fala em Atos capítulo 2, que ele desceu no dia de Pentecostes. A partir daquele momento, todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo dentro de você. Portanto, ele é melhor no aspecto de a sua eficácia e eficiência, porque ele agora não é algo visível, mas ele está morando dentro de mim. E por ele morar dentro de mim, vai ser mais fácil eu ser guiado por ele. Agora, antes, Jesus guiou os discípulos, guiou os 120 discípulos e guiou o povo que estava naquela época, só concentrado naquela época. Mas esse Espírito Santo que mora dentro de mim, ele veio fazer alguma coisa interessante, que é muito importante citar. Jesus falou em João 14, que ele é o Espírito da verdade. E quando falou que é o Espírito da verdade, Jesus disse em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse que ele é a verdade. Ele está enviando agora o Espírito da verdade. O que tudo isso me ensina? Que Jesus e o Espírito Santo e o Deus Pai são todos uma coisa só. Só que ele age de forma diferente. É algo que ele vive na minha vida, opera de forma diferente, e ele me leva de forma diferente a viver o melhor. E Jesus, então, vai me guiar, me usando o Espírito Santo como o outro conselheiro e como o Espírito da verdade. Então, como é que ele faz tudo isso acontecer na minha vida e na sua vida? Como é que ele detalha, como é que ele guia a gente? Eu quero compartilhar com vocês em 4 coisas que ele faz para a gente. A primeira coisa que o Espírito Santo faz para me guiar e guiar você, ele me ajudará a saber o que eu preciso saber. Nós temos uma grande carência de saber o que temos que saber viver para viver. O que eu preciso saber para viver melhor neste mundo? O que eu preciso conhecer para viver melhor neste mundo? Quem tem o poder e o direito e a força para me mostrar essa verdade é o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, ele é que vai fazer isso. Nada ficará oculto a ele. Quando fala Espírito da verdade, significa o Espírito da revelação. A verdade é a revelação, a verdade é a palavra. E Jesus, ele é a palavra. Então, quando o Espírito vier na minha vida, tudo aquilo que está escuro vai vir às claras. Tudo aquilo que eu não conhecia, eu vou começar a conhecer. E quanto mais eu o conheço, quanto mais eu conheço a verdade, eu começo a ter que andar segundo este conhecimento que eu adquiri dele. E isso vai mudar a minha vida. A nossa atitude, a minha atitude, a sua atitude em relação à verdade vai determinar o resultado de nossas vidas, vai determinar onde eu vou chegar. Quando eu conheço a verdade, vivo da verdade, me relaciono com a verdade, aceito a verdade, eu sei aonde eu vou chegar. Quando eu rejeito a verdade,
Quando eu não amo a verdade, quando eu resisto à verdade, eu estou resistindo ao Senhor Jesus, resistindo à salvação e não querendo viver o melhor de Deus para a gente. Agora, quando eu amo a verdade, quando eu amo o Senhor Jesus, quando eu amo o Espírito da verdade, eu estou abraçando a salvação, eu estou recebendo a recompensa, que é a coroa da vida eterna. O Espírito Santo da verdade, ele vai me guiar a conhecer tudo que eu preciso conhecer da vida nessa terra, como também daquilo que o Senhor tem para nós nos céus. Jesus disse o seguinte aos seus discípulos também, em João 8,32, e conhecerão a verdade, e ela vos libertará, e a verdade os libertará. Quanto mais eu conheço a verdade, mais ela me liberta e mais ela me guia. Quanto mais eu conheço o Espírito da verdade, mais isso me leva a tomar decisões baseado naquilo que o Senhor ensina. Quanto mais eu não conheço, ou quanto mais eu dedico para conhecer o Espírito da verdade, mais eu vivo de qualquer forma neste mundo. O que me leva a ter escolhas na vida é através do conhecimento que eu tenho. O conhecimento das coisas espirituais me levam a tomar decisões importantes para o resto da minha vida. O conhecimento da verdade de Deus me leva a escolher o melhor para a minha vida. Não somente o bom, mas o melhor. Não existe nada melhor do que você andar na verdade. É o que o Senhor quer para mim e para você. Jesus disse, eu sou a verdade. Então andem na minha verdade. Andam conforme aquilo que eu estou te ensinando. Andem conforme aquilo que eu estou instruindo vocês. Vivam dessa verdade. Quanto mais dispostos, obedientes e rápidos em reconhecer a verdade de Jesus na sua vida, mais rápido será a sua libertação e o seu crescimento. Mais rápido você vai avançar. Salmo 86, 11 diz o seguinte, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Ensina-me, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Andar no caminho do Senhor é andar na verdade, é ter um coração fiel a Ele e ter um coração obediente ao ensino dEle. Se eu quero escolher o guia adequado, certo para a minha vida, eu tenho que ouvir a verdade dEle, aprender com a verdade dEle e me posicionar baseado nessa verdade. Se você quer escolher o guia correto, o caminho está aqui. Se não escolher esse caminho, você vai se perder na rota da sua vida. Jesus disse, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16, 13. Quando ele chegar, ele vai te guiar a toda a verdade. É a função dele, é a missão dele. E como é que ele faz isso com a gente? Como é que ele faz isso com a gente? Ele vai usar a palavra que a gente comer, que a gente beber, que a gente ler. E isso aqui vai ser a base das nossas decisões. Quer ser guiado pelo Espírito de Deus, quer usá-lo como guia para a sua vida, então se alimente do livro guia dele. Se você quer ser guiado por ele, tenha prazer de ler, meditar na palavra do Senhor. Os irmãos sabem que eu escrevi o livro Guiados pelo Propósito de Deus. Inclusive está à disposição lá atrás, se quem quiser comprar, eu recomendo, comprem. Mas ali, a base do livro é a carta aos Efésios. Na época que eu escrevi, eu estava numa compreensão de Deus maravilhosa, estava sendo muito bom. Mas agora que eu estou lendo o livro que eu escrevi, Deus tem ministrado muito ao meu coração, diariamente, de forma diferente. Sabe por quê? Porque ali eu estou fazendo o quê? Estou estudando, lendo a palavra de Deus diariamente. É um ensino novo, diário, todos os dias. Eu já quero antecipar vocês, eu acabei de escrever, de repreparar, na verdade, toda a devocional de Daniel. Já está pronto o livro, todo o rascunho, todo o texto corrigido de Daniel.
Daniel, nós vamos aprender as coisas como funcionam na ótica de Deus. Como é que você pode viver independente do que o governo determina para a sua vida. Nós vamos aprender com a palavra de Deus como viver melhor neste mundo. Qual o propósito de tudo isso? Que a gente seja guiado pela palavra de Deus. O Espírito da verdade possa guiar a minha, a sua vida todos os dias. Por isso que eu falo, escolha o item 3 e o item 4, ou seja, escolha o livro guia e escolha o guia adequado para você. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você lê as coisas do Senhor, aquilo vai fixar na sua mente, no seu coração. E quando você precisar tomar uma decisão, Ele vai lembrar você tudo que você leu, tudo que você aprendeu. Ele não tem condição de colocar na sua cabeça uma palavra que você nunca leu. Se você não lê a Bíblia, Ele não vai poder ajudar você a tomar decisão na vida. Porque o que vai orientar você está aqui no livro guia. Se você não lê, Ele não tem como colocar como passe de mágica a frase escrita na palavra de Deus. Eu tenho que saber o que está escrito aqui. Jesus, quando foi tentado, disse, está escrito, está escrito. Jesus, quando foi assumir o seu ministério, ele entrou na sinagoga, leu um texto de Isaías e disse, hoje se cumpriu, está escrito na palavra de Deus. Ele usou um texto para dizer o seguinte, está se cumprindo o que está escrito na palavra do Senhor. Como isso acontece quando eu leio a palavra do Senhor? Quer alguém para orientar você, um guia que vai para orientar você no seu dia a dia? Diga você, esse guia se chama Espírito Santo. Mas para ele guiar você adequadamente, você vai ter que ler o guia dele. Esse é o caminho para você. Então, portanto, a primeira coisa que o Espírito Santo vai guiar você a saber o que você precisa saber. Saber conhecer o que está aqui. A segunda coisa que ele faz com a gente, ele vai me ajudar a chegar aonde eu preciso chegar. Aonde eu preciso ir. Ser guiado pelo Espírito Santo significa saber o destino para onde eu vou, baseado na orientação dele. E ele pode usar um sonho, pode usar uma visão, pode usar uma palavra profética, ele pode usar uma impressão, pode usar uma convicção interior. Basta você ser sensível a ele. Não são seus sentimentos que devem guiar você, mas a impressão que ele coloca no seu coração baseado no que ele já falou com você na sua palavra. Isso a gente tem que compreender. A Bíblia conta a história de um homem que já era idoso. Era um sacerdote, ele chamava-se Simeão. Ele era sacerdote. E ele foi guiado pelo Espírito de Deus a fazer uma coisa muito interessante. Olha o que fala em Lucas 2, 27. Diz o texto, que ele foi movido pelo Espírito. E ele foi ao templo. Olha só, ele foi movido pelo Espírito. E esse texto é antes do Espírito Santo descer sobre a igreja. O Espírito de Deus, de alguma forma, o impulsionou, o guiou a ir ao templo. E diz o texto, quando os pais trouxeram o menino Jesus, ou seja, quando Maria e José trouxeram o menino Jesus para ali fazerem o que requeria o costume da lei, ou seja, ele iria ali ser consagrado ao Senhor. Interessante é que, se Simeão não fosse sensível à direção do Espírito de Deus, ele talvez ficasse em casa. Talvez curtindo, talvez deitado na rede, talvez comendo um lanchinho, talvez olhando as coisas como se todo mundo se olha normalmente, mas diz o texto que ele foi movido pelo Espírito de Deus. Uma coisa mexeu com ele, que o tirou da sua zona de conforto. E aquilo que mexeu com ele o levou para o templo. E quando chegou no templo, ele pôde encontrar José e Maria, um menino chamado Jesus. E se você for olhar o texto seguinte, você vai ver o que aconteceu. Deus já havia lhe revelado que ele só iria partir, só iria morrer depois de ver a salvação. E quando ele pegou o menino Jesus, uma criança, um bebê, ele pegou e ergueu ao céu. O que ele disse? Senhor, já pode cumprir a tua promessa, porque hoje eu estou vendo a promessa da salvação nos meus olhos, está aqui nas minhas mãos, já pode cumprir o prometido. E poucos dias depois, ele veio a falecer.
Mas se ele não fosse movido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ele não teria experimentado essas coisas maravilhosas. Ele foi levado pelo Espírito Santo até o templo. E a gente tem que compreender que o Senhor faz muitas vezes isso. A gente também tem outros textos na Bíblia, por exemplo, a história de um homem chamado Filipe. Olha que fala em Atos 8, 29. Diz que o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Mas foi o Espírito que disse a Filipe. Filipe estava na cidade de Samaria, fazendo uma campanha evangelística gigantesca. Muitos sinais e maravilhas aconteceram através da vida de Filipe. Muitas conversões, muito discipulado, muita adoração, coisas maravilhosas. Mas o Espírito Santo foi até ele e disse: olha, deixa Samaria e vai para o deserto. E quando chegar no deserto, você vai ver uma carruagem. E quando chegar, você vai ver aquilo, corre ao lado dela. Acompanha a carruagem. E você vai ouvir um etíope lendo as Escrituras. E quando chegou lá, ele ouviu, ele entrou na carruagem, pediu licença ali, e ali ele começou a explicar o que ele estava lendo. E o que o homem estava lendo sobre o que viria a acontecer, que era sobre Jesus Cristo. Ele contou quem era Jesus. E logo depois pararam, logo na frente, viu um rio ou um lago, e aquele lugar ali ele batizou. Uma experiência sobrenatural e maravilhosa. Sabe por quê? Porque ele foi sensível ao Espírito de Deus. E quando a gente é sensível ao Espírito de Deus, ele nos guia a falar a verdade, a ensinar as pessoas e alertar as pessoas, e aquilo vai nos guiar a agir. Há um tempo atrás aconteceu algo comigo estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Enquanto estava na minha devocional, cedinho, eu estava lendo um texto de um profeta. Estava ali lendo os profetas, aprendendo um pouquinho mais com a palavra do Senhor na minha devocional. O Espírito Santo me fez levar a orar para um casal da nossa igreja. E eu comecei a orar incessantemente, naturalmente. Muita coisa que veio à minha mente foi baseada no que eu estava lendo lá do profeta. E aquilo começou a orar, e aquilo mexeu comigo, foi mexendo comigo. E o Senhor começou a me mostrar uma visão sobre a realidade que ele estava passando. E naquela hora eu acabei minha devocional, eu liguei para ele: ó, eu vou na tua casa hoje. E à noite eu fui na casa dele, trouxe o recado de Deus para ele. Algo revelador, transformador. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu estava sensível à voz do Espírito Santo. O que estava acontecendo comigo? Eu estava lendo a palavra de Deus. É assim que o Senhor faz com a gente. Mas também a gente passa momentos até que interessantes. Eu passei uma experiência, vamos dizer assim, um mico. Eu errei numa atitude. Eu fui imprudente, eu fui numa casa de uns irmãos, e nós começamos a orar. Interessante que quando começávamos a orar, e o Senhor me tomou, eu comecei a orar em línguas, foi um momento assim maravilhoso, e eu comecei a profetizar. Mas você não imagina a vergonha que eu passei depois, porque tinha duas irmãs, eu estava sentado aqui, tinha duas irmãs aqui na frente, e o Senhor me levou a falar palavras proféticas para uma delas. E eu comecei a falar, olhar para ela, e falando. Eu falei um bom tempo, aquilo que Deus falou no meu coração, para dar o recado para essa pessoa. E quando eu parei, eu estava sentindo assim um calor muito grande no meu coração, foi algo maravilhoso. Chegou uma irmã e disse: pastor, essa palavra não é para ela não, é para a irmã do lado. E eu errei o endereço, então. Mas assim, eu falei tudo que eu tinha que falar, mas para a pessoa errada. É ruim isso, né? Mas a irmã do lado estava ouvindo, ela ouviu o que eu falei. Ela entendeu, pelo menos, espero. Mas eu deixei o recado ali, claro. Mas a gente tem que estar sensível para falar. Sensível para trazer o recado de Deus. E a gente tem que estar disposto até a falar: Senhor, é isso mesmo, para quem quer que seja, como vai ser isso aqui? Mas assim, eu não me arrependo de ter feito aquilo. Mas eu talvez não discerni claramente para quem que era. Mas eu cheguei e falei. Mas estava na minha frente as duas, né? Não deu para distinguir onde tinha que olhar. Mas sabe, queridos,
Deus me usou para falar com essas pessoas. Deus pode usar você para isso também. Mas como diz a palavra do Senhor, como preguei 2 semanas atrás, escolha a vida e a bênção. Como digo para você hoje, escolha ser guiado pelo livro guia e pelo guia, chamado Espírito da Verdade. Isso aqui não é especial para pastor. Gente, não. Eu já compartilhei com vocês que eu passei vergonha demais. Eu ouvi o que Deus falou e não obedeci o que Ele falou. Sabe? Então, tem coisas que a gente precisa ser guiado e precisa obedecer. Eu era adolescente. Deus me mandou ir para o hospital para falar com a pessoa. Eu não sabia quem que era, eu fui até lá. E eu voltei com vergonha, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. A gente tem que ser mais claro, crescer no Senhor, na palavra de Deus, crescer na intimidade com o Senhor, para saber o que fazer, como fazer. Mas hoje eu digo o seguinte, a maturidade espiritual que eu tenho hoje, aquilo que eu conheço, a palavra do Senhor, me ajuda a distinguir, a discernir o que eu tenho que fazer. Se você quer viver melhor neste mundo, não viva a sua vida sem rumo, sem propósito. Não viva achando que vai chegar até lá como um mapa de guia. Mas use o guia correto e use o guia certo para você. Em nome do Senhor Jesus. Seja claro nisso na sua vida com Deus, em nome de Jesus. E a terceira coisa que o Espírito Santo pode fazer para guiar você, Ele me ajudará a dizer as coisas certas na hora certa. Quando eu estou conectado com Ele, quando eu estou cheio da palavra dEle, o que acontece comigo? Eu vou saber o que falar às pessoas. Alguns anos atrás, eu tenho uma tia, que eu ainda quero poder pregar aqui, mas o que me impressionava em caminhar e chegar mais perto dessa tia, era ver que eu chegava perto dela, ia conversar com ela, ela chegava, ela burbulhava a palavra de Deus, ela falava algo de Deus para mim, e ela não vinha com uma direção clara assim, Deus falou isso para falar com você, não era uma palavra profética, mas ela vinha e jogava para você a palavra e você ficava assim, uau, como é que você sabia isso? E eu comecei a caminhar e ver um pouquinho o que ela fazia. Simples. Ela lia a Bíblia e permitia Deus usá-la com a devocional que ela tinha. Tinha certa vez que eu passava alguma dificuldade, eu ligava para ela, ela não tinha palavra clara, profética para mim, Deus diz, isso não era isso não. Sabe o que ela compartilhava comigo? Olha, a minha experiência hoje com Deus foi essa. O Senhor falou comigo nesta manhã, quando estava devocional, isso. E quando trouxe a palavra para mim, era tudo que eu precisava. Sabe por quê? Porque Deus revelou para ela o que ela precisava aprender, para poder usar, para falar para uma pessoa do lado. Quando eu estou me alimentando da palavra do Senhor, eu estou me enchendo para a hora que Ele quiser me usar, Ele vai me usar. Para quem quer que seja. Mas quanto mais eu leio, mais eu medito, mais aquilo vai me levar a compartilhar com as pessoas aquilo que estou aprendendo com Deus. Então lá em casa tem sido um momento maravilhoso, que a gente lê, eu faço devocional do livro Gasto com Propósito, e eu estou um pouquinho atrasado da minha esposa está mais na frente. E ela vem me adiantando as coisas, ela vem compartilhando as coisas na minha frente, né? Eu falei, espera um pouquinho, né? Vamos devagar, eu estou atrás, não sei se 2, 3 capítulos. Mas ela vem e conta o que Deus falou com ela, e aquilo de alguma forma vem e me alimenta espiritualmente. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Quando eu estou cheio de Deus, eu estou ouvindo de Deus. Conversando aqui hoje, antes de começar o culto, conversando aqui com a Kátia. A Kátia compartilhando a experiência que ela está das devocionais que ela está lendo. Queridos, como é bom você ouvir pessoas que compartilham de coisas que Deus está falando com ela. E aquilo vem e alimenta você. Agora, quando você não tem que falar de Deus, você vai falar sobre tudo na vida. E isso, às vezes, não vai guiar você e nenhuma outra pessoa. Não vai guiar as pessoas. Quanto mais eu estou conectado com Ele, mais Ele vai me usar. Marcos capítulo 12, verso 36, a parte diz o seguinte, que o próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse,
citando alguma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, do próprio Davi. Davi disse, cheio do Espírito Santo, ele fez isso. E Deus faz isso comigo, com você hoje também, se a gente se dispor. Quanto mais tempo eu gasto, mais tempo eu invisto na palavra do Senhor, mais eu sei o que falar às pessoas. Mais eu sei como ajudar as pessoas com a palavra do Senhor. Mais eu sei o que falar para as pessoas. Falar a palavra de Deus é sempre certa. Falar aquilo que eu sinto nunca é tão adequado para o outro. Mas aquilo que a Bíblia diz, isso é o correto. E abrindo um pequeno parênteses, semana que vem eu vou compartilhar a terceira mensagem da série Construindo o Seu Futuro, dizendo o seguinte: escolha pessoas certas para te ajudar a chegar onde você deve chegar. Então não perca sábado que vem. Voltando aqui a mensagem. Quarto item, quarta forma como Deus vai nos orientar. Ele vai me guiar a resistir às coisas que normalmente eu não posso resistir. Ele é o Espírito da verdade. Ele tem poder muito acima do que a gente pode imaginar. Olha o que diz Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Em outras palavras, o que eu não naturalmente gosto de fazer é o oposto daquilo que o Espírito Santo quer fazer, quer que eu faça. O Espírito Santo tem um poder tão forte, mais forte que a tua força de vontade, mais forte aquilo que pode levar você a cair, mais forte que vai levar você a tropeçar e praticar os erros que você sempre pratica. Ele é tão poderoso que, se você conhecer, você vai viver mais em função dele do que qualquer outra coisa. Ele é poderoso, entenda bem isso. Não menospreze, não despreze o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, ele é Deus. E ele está morando dentro de você. Não o despreze, não o rejeite, não o ignore. Quanto mais ele está com você, mais ele te ajuda a vencer aquilo que faz você cair. Mas ele vai te levar a resistir àquilo que faz você tropeçar. Quer algo que te ajude a levar você a não cair no pecado? Diga você, Espírito Santo de Deus. Ele tem poder para te fortalecer, para você não cair na tentação. Essas horas ele vai te levar a fazer o quê? A buscá-lo, a adorá-lo, a estar com ele. Quando você está cheio dele, quando você está sensível a ele, quando você o conhece dentro de você, ele vai te ensinar a como escolher atitudes para a sua vida e desprezar aquilo que não é bom para você. Aquilo que leva a sua carne a pecar, os desejos carnais, aquilo que leva você a pensar mal do outro, aquilo que leva você a ter inveja do outro, a você ter ira e você ter amargura no coração, aquilo que leva você a pecar por causa do outro, ele vai te ajudar a vencer tudo isso. A carta aos Efésios nos ensina que se eu não estou bem com outras pessoas, eu estou entristecendo o Espírito Santo que mora dentro de mim. Se eu não restauro os relacionamentos com as pessoas que estão ao meu lado, eu estou o entristecendo. Eu estou tirando ele do meu coração de uma forma saudável e colocando para fora, dizendo o seguinte: olha, meu coração agora pertence à minha amargura, pertence ao meu ressentimento, e não mais ao Senhor, não me atrapalhe, não me incomode. Agora, quando você compreende quem ele é, vive em função dele, aprende a viver para ele, vive da verdade dele, ele te fortalece a resistir toda e qualquer tentação que vier para você. Entende, querido? Se você compreender essa verdade, ele é mais forte, não o despreze. O diabo não é mais poderoso que ele é mais poderoso, porque ele é Deus, e ele mora dentro de você.
Se você viver em função dele, relacionar-se com ele, tê-lo como seu guia, ele vai te ajudar a controlar a sua boca, ele vai te ajudar a controlar o seu espírito, seu impulso. Às vezes bravo, ingênuo, ou às vezes até muito impaciente, ele vai te ajudar a ser parecido com o Senhor Jesus. Ele veio para isso. E se você não sabe controlar o seu gênio, a sua personalidade, diga você, o seu caminho se chama ter intimidade com o Espírito de Deus. Quanto mais eu estou íntimo dele, mais eu irei produzir os frutos, ou o fruto do Espírito Santo. Que é o fruto? Qual é o fruto? Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas. Quanto mais eu estou ligado com ele, mais o meu temperamento é ajustado, é tratado, é restaurado. Se eu não tenho o meu temperamento trabalhado, amadurecido, se eu não sou mais resiliente, se eu não sou uma pessoa muito paciente, eu digo a você, você precisa estar mais ligado e mais íntimo com o Espírito de Deus, porque ele vai ajudar a controlar o seu temperamento. Se você é uma pessoa que fala demais, seja íntimo com ele. Ele vai te ajudar a controlar a sua boca, a controlar o seu impulso. Se você é calado demais, ele vai te virar você um tagarela. Mas você precisa estar cheio dele. Dele. Como é que eu me encho do Espírito de Deus? Primeira coisa, ouvindo, lendo e aprendendo do guia. O guia que ele deixou para a gente, a palavra do Senhor. Não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo sem estar cheia da palavra de Deus. Mas o Senhor não diz o seguinte: escolha. Escolha a vida e a bênção. Escolha o guia para você. O caminho para você viver bem não depende dele, primeiramente. Depende de você desejar que ele guie você. Você não é um robô, você foi criado com livre-arbítrio. E ele vai respeitar a sua decisão. Se você quer ou você não quer. Depende unicamente de você. Que ele seja o seu guia diário. Ah, mas eu não sinto, não é para sentir. Eu já amanheço todo dia, bom dia Senhor, bom dia Espírito Santo. Uma das coisas que eu mais tenho aprendido com o Senhor, nesse tempo de devocional mais próximo com ele, é dizer: Senhor, por favor, Espírito Santo, me guia nesse dia. O que eu devo fazer? Para quem que eu devo ligar? Como eu tenho que reagir com essas pessoas? Eu não preciso ouvir uma palavra para saber o que eu tenho que fazer, mas quando eu clamo para que ele possa me ajudar, me guiar durante o dia, eu tenho certeza que ele fará isso na minha vida. Porque eu creio nele, eu confio nele, eu espero nele. Se eu errar, não foi por causa dele, foi porque eu não ouvi o conselho dele. Se eu ouço, se eu aprendo com ele, eu estou escolhendo viver melhor neste mundo. Ah, se a gente conhecesse mais de perto o Espírito Santo. Como seria bom. Lá em casa, eu, Rosane, a gente, não sei se foi hoje, se foi ontem, a gente perguntou como é que a gente está hoje, como é que a gente se vê mais maduro. A gente quer dizer um pouquinho mais velho, mas como é que a gente está se vendo mais maduro? A gente já tem mais de 25 anos. Como é que a gente está se vendo? E na hora eu fiquei pensando, qual seria a minha resposta? Qual seria a sua resposta? Sabe o que você diria? Estou na mesma. Há 10 anos fazendo a mesma coisa. Não mudei nada. Não evoluí em nada. Não conquistei nada. Estou na mesma. Será que você olharia para os seus 10 anos passados e dizer: puxa, como eu cresci, como eu aprendi, o que eu conquistei, o que foi bom para mim? Qual seria a sua resposta?
Paulo disse claramente que eu prossigo para o alto, para o alvo. Eu quero crescer. Paulo estava na cadeia. Paulo já era íntimo de Jesus, íntimo com o Espírito Santo. Ele falou assim, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito na minha vida. Eu quero conhecer a supremacia de Jesus Cristo. Como ele não conhece? Ele conhece tudo de Jesus. Ele ouviu Jesus, ele viu Jesus, aprendeu com Jesus. Mas o foco dele estava claro, eu quero crescer mais e mais, para chegar mais e mais perto do Senhor Jesus, para ficar mais e mais parecido com o Senhor Jesus. E quanto mais ele falava isso, mais ele citava e podia citar uma grande verdade que modificou toda uma vida de discípulo do Senhor Jesus, que tudo na vida está baseado no amor. Não é no seu amor para as pessoas, mas é no amor que ele tem por nós. Tudo que eu sou, não é por aquilo que eu faço. Tudo que eu conquistei, não é por aquilo que eu galguei nos meus passos diariamente, mas é por causa do amor dele por mim. Não é o meu amor por ele, mas o amor dele por mim. E esse amor é grande demais. Ele é maravilhoso. Não tem coisa melhor do que você viver em função de conhecer e sentir esse amor de Deus por você. Quanto mais você tem esse amor no seu coração, mais você esquece aquilo que você conquistou aqui no mundo e mais você deseja Ele para você. O Espírito Santo é tão maravilhoso. Quanto mais você o quer, mais você vai querer tê-lo com você. Eu quero muito o Espírito Santo. Eu quero viver muito em função dele. E eu quero que ele me guie todos os dias. Eu erro muito em muitas coisas que eu faço. Só ele para ter paciência comigo. Essa semana eu disse, como é que o Senhor tem tanta paciência comigo? Eu estou pedindo ao Senhor tantas vezes a mesma coisa. Como é que o Senhor aguenta? Se meu filho pedisse tantas vezes para mim a mesma coisa, eu ia ser radical com ele. Toma logo os negócios aqui, ou eu digo, não me peça mais porque eu não vou te dar. Mas como é que o Espírito Santo, ele me fica ouvindo mesmo pedido de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Eu não sei como é que ele aguenta. Vou no banheiro, Senhor, olha o meu pedido. Senhor, olha o que eu estou sentindo. Nossa, como Deus consegue. Mas ele é tão amoroso. Que ele tem tanta paciência comigo. Como com vocês também, gente. Vocês estão muito ruins também, tá? Não é só eu, não. Mas entenda uma coisa, queridos. Não queira viver a vida de qualquer jeito. Não, simplesmente escolha um rumo para você e deixa que a coisa aconteça. Mas escolha um livro guia para você. Deus disse claramente para Josué, quando ele assumiu o lugar de Moisés. Não esqueça de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Se você fizer isso, você irá prosperar neste mundo. Deus disse o segredo para Josué. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Só assim você irá prosperar. Não é com muito trabalho que se prospera. É sendo íntegro e fiel a Ele que a gente consegue ter a prosperidade que Deus tem para a gente. Escolha o guia correto. Escolha o livro guia correto para você. E eu quero orar por você nesta hora. E Deus me levou quando me estavam essa palavra na semana retrasada, me levou a pensar em pessoas que estão vivendo aqui nos Estados Unidos, sem rumo, vivendo porque aparecia uma oportunidade para se viver melhor, achando que aqui você vai viver o sonho americano, vai viver tendo riqueza, fortuna, achando que você vai viver isso. Mas se você veio para cá, Deus tem um outro plano para você.
Mas para isso, você precisa conhecê-lo e conhecer o livro book dele. O livro dele. O livro guia dele. Se você está vivendo a vida de qualquer jeito, achando que a vida consiste apenas em conquistar coisas, você está enganado. Deus tem algo melhor para você. Mas se você quer dizer, Senhor, então me ajuda. Me ajuda a escolher e a viver em função desse livro. Me ajuda a tomar decisões claras de intimidade com o Senhor. Eu quero te convidar a você a vir no altar nesta hora. Deus me levou a pensar em várias pessoas que estão vivendo à toa, tentando viver este mundo, porque achou que é oportunidade. Deus te oferece a oportunidade de hoje você dizer o que você tem que fazer para você. Se você quer escolher o correto para você, eu te convido. Vem aqui no altar. Eu quero orar por você. Não vive em função de ter um documento. Não vive em função de ter dinheiro. Não vive em função de tentar aproveitar o que o mundo nos Estados Unidos oferece para você. Mas aproveite o que Deus está te oferecendo aqui neste lugar, na intimidade com Ele, para descobrir como se deve viver. Se você quer o caminho correto para você, eu quero orar por você nesta hora. Então sai do seu lugar e vem aqui na frente, por favor, eu quero orar por você. Não se acanhe, não tenha vergonha. Esse é o seu momento com Deus. Ele tem algo para ensinar e falar a você ainda mais. Se você quer oração, esse é um lugar para você. Se você quer que Deus te ajude, esse é um lugar para você. Não se acanhe. Não tenha medo. Venha ao altar. Venha pedir ao Espírito Santo ajuda para você. Ele tem poder. E muito poder. Creia nele. Creia na sua palavra. Queira aprender dele. Queira aprender da palavra dele. Querer ser guiado por ele. Eu tenho certeza, você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais será a mesma pessoa. Ele tem poder. E Ele está aqui neste lugar, não somente na minha vida, mas Ele está aqui também neste lugar. A palavra do Senhor diz lá em Joel que Ele habita no templo, Ele habita na casa de Deus, e Ele vai derramar sua glória na casa de Deus. Então, se você quer mais o Senhor, que te ajude, que esse é um lugar para você. Venha ao altar, venha se debruçar diante do Senhor. Ele quer tocar em você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus.